Olá a todos, espero que estejam bem. Estamos de volta com mais conversas. Hoje tenho aqui uma pessoa muito especial, mas antes disso quero agradecer a todos os patronos que continuam a patrocinar todos os meses com 2 ou 5 euros para apoiar este projeto, porque tem sido com esses apoios e também com todas as pessoas que no GoFund, do crowdfunding, bem, não sei bem como é que se diz, mas que também têm feito donativos. E tem sido com esses que estas conversas têm sido gravadas. Por isso, muito obrigada. A quem quiser também tem o link para fazer o seu donativo, tem o link também no nosso perfil do Instagram para se quiserem ser patronos. A totalidade do dinheiro é mesmo para gravar e editar estas conversas. Hoje tenho aqui uma pessoa muito especial, que de alguma forma temos aqui um ponto em comum na nossa história e que foi muito genuína na forma como quis vir partilhar parte da sua história, e por isso queria-vos apresentar a Isa. Obrigada por estares cá, Isa, e mesmo por a forma genuína com que falaste comigo, com que também apoiaste o projeto, e também esta generosidade enorme de falar daquilo que nós em off já estávamos a dizer, que é falar das emoções e do que não é bonito, é difícil na nossa sociedade, e isto também mas já lá vamos, para quem nos ouve perceber, a Isa também, quando tinha 9 anos, teve uma mãe que morreu de suicídio. E tudo que foi crescer também, já vamos perceber como, mas com muitos silêncios, e eu acho que é isso que temos as duas em comum, mas que és um orgulho com tudo que depois foste fazendo e sendo durante a tua vida. Por isso, muito obrigada por estares cá. Vamos começar antes para perceber quem é que é a Isa, como é que foi a tua infância, como é que foi vivida, onde é que foi, com quem é que foi. Ok, em primeiro lugar, bom dia, obrigada Ticas por me receberes, e a razão pela qual eu apoiei o teu projeto é porque acredito que é um projeto muito bonito, de podermos dar a oportunidade às pessoas de falarem, e através das histórias umas das outras, porque uma questão importante que nós às vezes não temos em consideração é que somos todos humanos e as nossas vidas podem ser diferentes, mas as nossas experiências e as nossas emoções são todas muito semelhantes. E, portanto, quando alguém vem aqui expor a sua vulnerabilidade numa determinada situação, numa determinada experiência de vida, há muitas pessoas que se vão rever nessa vulnerabilidade. E, portanto, esse projeto, o teu projeto, é muito bonito por isso. E fiquei muito contente de o conhecer, e portanto senti que o devia apoiar, porque vale a pena investir em mais projetos como estes. Por isso, obrigada. E a minha infância, eu acho que a minha infância não é assim uma massa uniforme que eu possa dizer a minha infância foi assim. Eu acho que vivemos períodos. A minha mãe sofria de depressão e nunca foi propriamente diagnosticada. Portanto, eu desconfio que além da depressão tivesse desenvolvido ali alguma doença tipo esquizofrenia, um bocadinho esquizoide, ou seja, com alguma paranoia associada. E, portanto, até aos 5 anos, a minha infância foi uma infância muito livre. Nós vivíamos fora da cidade, vivíamos em Santo António dos Cavaleiros, que não era urbanizado como é hoje em dia, e, portanto, eu e o meu irmão, eu tenho um irmão mais velho, um ano mais velho, crescemos com imenso espaço, crescemos com imenso campo. Nós passávamos o dia, aos fins de semana, passávamos o dia fora de casa. Os nossos pais não faziam a mínima ideia onde é que nós andávamos. Claro que era a década de 80, não é comparável com os dias de hoje, as coisas mudaram muito, a sociedade mudou muito, mas crescemos com uma grande liberdade.
e tanto o meu pai como a minha mãe eram grandes advogados da liberdade, participaram ativamente no 25 de Abril, portanto eram pessoas que valorizavam muito este conceito de liberdade. Depois mudámos-nos para Lisboa. A nossa vida foi melhorando, o meu pai trabalhava em Lisboa, mudámos-nos para Lisboa e, portanto, ali entre os 6 e os 9 anos mudámos 2 vezes de casa e aí as coisas tornaram-se um bocadinho mais complicadas porque o comportamento da minha mãe foi-se alterando, a depressão foi tornando-se cada vez mais grave e surgiram, e foi quando ela começou também a autoagredir-se a ela mesma e, portanto, eu e o meu irmão percebíamos o que se estava a passar e, portanto, essa altura foi mais complicada. A minha mãe, como tu disseste, acabou por cometer suicídio quando eu tinha 9 anos e depois dessa fase tivemos a nossa fase de luto, tivemos a nossa fase de reestruturação a 3, depois surgiu outra pessoa nas nossas vidas. Mas e, portanto, indo ainda à parte em que dizes, mas até aos 5 anos nada, não te apercebi, nada era perceptível de que havia alguma coisa. Não, eu acho que era, mas numa cabeça, ou pelo menos na minha cabeça de 5 anos, não era nada que racionalmente eu tivesse linguagem para dizer isto não está bem. Mas havia garantidamente, até porque eu nessa altura, um bocadinho, ali à volta dos 4, comecei a desenvolver alergias alimentares, e eu acho que essas alergias estavam muito ligadas já a uma parte emocional, que era eu sentir o desligamento emocional da minha mãe, porque ela começou a ficar cada vez mais ausente emocionalmente. E, portanto, embora eu não tivesse a linguagem, isto é a Isa de 40 anos, a olhar para trás e a refletir sobre o que se passou, embora eu não tivesse a linguagem, eu acho que a Isa, criança de 4, 5 anos, já sentia que alguma coisa não estava bem. E quando há essa mudança de casa, isso começa a ser mais visível que alguma coisa não estava bem, porque, e como disseste, lembras-te da tua mãe se magoar a ela própria. Aí como é que era? Aí já tinhas outra idade, se calhar já conseguias exteriorizar mais os medos e aquilo que sentias, conseguias fazê-lo e ter apoio? Eu acho que não. Eu acho que não conseguia exteriorizar os medos e acho que essa é uma questão pertinente. Eu acho que assumi a função de cuidadora. Portanto, o meu pai trabalhava, temos que nos lembrar que nessas alturas nós tínhamos cerca de 3 meses de férias e, portanto, durante as nossas férias, eu e o meu irmão estávamos em casa com a minha mãe. E eu lembro-me, e o meu pai não fez isto nunca por mal, fez naturalmente por ignorância, não por eu acho que ele nem tinha muita noção do que estava a dizer, mas o meu pai ia trabalhar e dizia-me, a mim e ao meu irmão, cuidem da vossa mãe. E, portanto, eu acho que assumi o papel eu assumi a responsabilidade de vigiar a minha mãe. Portanto, nesta altura a minha mãe já passava muito tempo na cama, deprimida, e, portanto, sempre que havia uma movimentação da parte dela, ativava-se um mecanismo de vigilante em mim para, deixa ver o que é que ela está a fazer, para assegurar que ela não vai fazer nada de mal. E, portanto, isso, numa criança pequena, como é óbvio, não é um mecanismo saudável. E o que eu acho que isso provoca nas pessoas, e neste caso numa criança, é precisamente o desligamento de si própria, o desligamento das suas emoções, o desligamento do seu corpo. Ou seja, a minha atenção. Portanto, o meu mecanismo de sobrevivência naquele momento era prestar atenção ao que a minha mãe estava a fazer ou poderia fazer. E, portanto, isso implicaria naturalmente que eu não estava centrada em mim, não estava centrada no meu corpo, não estava centrada nas minhas emoções. A minha atenção estava fora. Com leve? Não. Garantidamente. Se eu pudesse condensar numa palavra o que é que essa preocupação com a minha mãe significava, para mim era angústia. Portanto, eu lembro-me de estar, por exemplo, a brincar com as minhas bonecas e de repente havia um ruído
no quarto da minha mãe e digamos, a minha atenção libertava-se imediatamente do que quer que eu estivesse a fazer, o jogo, a brincadeira, e passava a estar focada na minha mãe. E, portanto, eu acho que este mecanismo de vigilância, obviamente, é um mecanismo de defesa, é um mecanismo de sobrevivência, não é propriamente saudável numa criança, obviamente, mas hoje em dia a Isa de 40 anos olha para trás, para estas situações, e possivelmente se não fosse isto, não é? Possivelmente se esta não fosse a minha história, eu não estaria aqui sentada a conversar contigo hoje, muito provavelmente, não é? Porque no fundo foi esse mecanismo que eu desenvolvi de uma vigilância muito ativa ao estado das pessoas que estão à minha volta, que ao longo da minha vida se tornou, entre aspas, um superpoder. E com isto eu não estou a romantizar o que me aconteceu. O que me aconteceu foi mau. Isso não é sequer discutível. Mas como não podemos mudar o que aconteceu, não é? Podemos olhar para trás e ver, ok, e de que forma o que nos aconteceu se pode traduzir de alguma forma numa prenda para a nossa vida. E diz-me uma coisa, Isa, e quando não estavas? Isso eram os 3 meses de férias grandes que nós tínhamos. Quando ias para a escola, porque até aos 9 anos, ias leve ou ias com algum peso de não estou a vigiar a minha mãe? Ia leve. Ou seja, eu acho que eu sempre adorei a escola e eu acho que a escola para mim era um escape. Porque na escola eu podia ser uma criança igual às outras crianças todas. E não havia questões, não havia perguntas, quer dizer, a minha vida em casa não era uma questão na escola, por isso eu ia com a leveza de aqui é o sítio onde eu posso ser a criança de 5, 6, 7, 8, 9 anos que sou. Portanto, eu gostava imenso da escola. Então, não se percebia ou não se sabia o que é que se passava com a tua mãe, o que é que se passava dentro da vossa casa? Não. Nem a família mais próxima de vocês ou amigos? A família mais próxima, sim. Os amigos também. Os meus pais tinham muitos amigos. Numa fase inicial em que nós vivíamos em Santo António dos Cavaleiros, era uma casa com bastantes amigos, com muitas pessoas a entrar e muitas pessoas a sair. Depois, à medida que a doença da minha mãe se foi agravando, os amigos começaram a aparecer menos. Também porque ela precisou de espaço. Portanto, ela possivelmente reivindicou esse espaço para ela. Uhum. E em relação à família, havia família mais próxima, o irmão da minha mãe, que era inclusivamente médico, e portanto que chegou a uma determinada altura a pedir a um psiquiatra amigo dele que fosse lá à casa, e portanto a família mais próxima tinha conhecimento. Mas na escola não, e não era sequer um assunto que eu conversasse com crianças da minha idade, com amigos, era um não assunto. Sim, que era para perceber se vocês e se a tua mãe teve apoio à volta. Se as pessoas à vossa volta se aperceberam e se quiseram um bocadinho fazer alguma coisa mais por vocês e pela tua mãe, ou se não, se existiu porque estamos a falar há muitos anos atrás, se existiu o silêncio e o preconceito, ou é mais fácil se calhar fingir que não há ali nada? Olha, eu acho que não foi tanto o preconceito, acho que foram eventualmente dois fatores importantes. O primeiro, minha mãe não queria, não aceitava a história que eu estava a narrar do psiquiatra. Eu lembro perfeitamente do psiquiatra entrar lá em casa e literalmente ela enxovalhar, ela mandá-lo embora à chinelada. Eu lembro dela lhe atirar chinelos. Portanto, havia de facto a parte da minha mãe de não querer ajuda, não aceitar ajuda e ela própria se isolar. Como é óbvio, estamos a falar de uma depressão em que a pessoa também não está em posse de todas as suas capacidades para decidir da melhor forma. Mas havia esta questão. E a outra questão é, de facto, o contexto social e cultural, não é? Estamos na década de 90, na altura não se falava de saúde mental como se fala hoje em dia, e continua a haver preconceito, e continua a haver estigma, mas na década de 90 era completamente diferente. Até as alternativas terapêuticas que existiam não eram as mesmas daquelas que existem hoje em dia, não é? Nos últimos 30, 35 anos, a tecnologia, a medicina
evoluiu imenso, a sociedade evoluiu imenso na área da saúde mental. E, portanto, nós nem sequer tínhamos linguagem, não é? O meu pai dizia: a vossa mãe está doente, não é? Cuidem dela, a mãe está doente, cuidem dela. E, portanto, o meu pai utilizava esta linguagem da doença, era uma doença. Mas, à parte disto, não se falava em depressão, não se falava em esquizofrenia, não se utilizava essa linguagem. A linguagem que eu me lembro de pensar, de articular na minha cabeça de criança é: a minha mãe comporta-se como uma louca, portanto isto é loucura, não é? Portanto, a própria linguagem que se utilizava na altura não era uma linguagem ainda de saúde mental, era uma linguagem de algo que é anormal, algo que foge ao padrão. E, portanto, eu acho que esse contexto todo não facilitava existir uma clarividência que dissesse: esta pessoa, precisamos de pegar nela, que era o que faríamos hoje em dia. Precisamos de pegar nela e levá-la a uma urgência de psiquiatria. Eu ainda acho que não sei se... Eventualmente. Hoje seria mais fácil. Hoje seria mais fácil, sim. E já há mais consciencialização disto. Sim. Já há mais consciencialização de que uma depressão grave tem de ser tratada. Que uma pessoa, a partir do momento em que uma pessoa começa a ter comportamentos autoagressivos, ou se lhes quisermos chamar tentativas de suicídio, esta pessoa precisa de ir à urgência de psiquiatria. E na altura não era assim. Portanto, eu acho que não houve muito apoio familiar, mas a família que estava disponível talvez não pudesse ir, não tenha conseguido ir um pouco mais longe. E mesmo o meu pai adorava a minha mãe, portanto o meu pai faria tudo para salvar a minha mãe, nunca contra a vontade dela, porque o próprio conhecimento, as ferramentas que o meu pai tinha na altura e que nós tínhamos na altura enquanto sociedade, não eram exatamente iguais às de hoje. Portanto, a tomada de decisão, o que hoje nos parece a ti e a mim relativamente óbvio, do tipo, aquela mulher precisava de ajuda, alguém devia ter feito uma intervenção, alguém devia ter levado aquela pessoa ao médico. Na altura temos que pensar que culturalmente as coisas não eram exatamente assim. E, portanto, ter isto em conta também é importante para perceber porque é que as coisas se passaram como se passaram. Nessa loucura, como tu disseste, que enquanto miúda olhavas e vias a tua mãe, alguma vez tiveste medo por ti? Não. Eu acho que percebi desde muito cedo que aquilo era tudo autodirigido. Nunca tive medo por mim. Eu tinha medo pelo meu pai. Não que ela fizesse algo de mal ao meu pai, mas que eu lembro-me que o meu pai pintava. Ainda pinta. E, portanto, havia telas do meu pai espalhadas pela casa. E, numa determinada fase, a minha mãe sentiu-se, de certa forma, caracterizada naquelas telas. E houve um dia que eu acordei de manhã e ela tinha rasgado uma tela de uma ponta à outra. E os tais atos, entre aspas, de loucura. E eu lembro, na altura, pensar: o meu pai vai ficar tão chateado quando vir isto. E ele não ficou rigorosamente nada chateado, porque ele era um adulto, tinha noção do que é que aquilo era, portanto não ficou rigorosamente nada chateado com aquilo. Mas eu tinha medo por estas conflitualidades. Eu tinha medo que ela se magoasse e que o meu pai ficasse chateado. Portanto, isto é o cérebro de uma criança a funcionar. Nunca tive medo que aquilo fosse dirigido para mim. Tive sim, mais tarde, muito medo de me acontecer o mesmo. Portanto, até aos meus 12 anos, 13 anos, eventualmente, ou até um pouco mais tarde, mas eu acho que 12, 13 anos, o meu maior medo era enlouquecer. Eu não tinha medo de mais nada, eu tinha medo de enlouquecer. E isto porque aos 9 anos, e tem graça, mas sem graça nenhuma, mas o destino foi quando começámos a falar nas redes sociais que no mesmo ano morreram os meus pais e morreu a tua mãe de suicídio. Como é que foi? É um marco. É um marco, sem dúvida, sem dúvida. Olha, foi muito estranho. Foi muito estranho porque, embora existissem indícios, na minha cabeça de 9 anos, eu achava que era uma doença e que ela ia ficar melhor. Portanto, nunca me passou pela cabeça, embora eu percebesse exatamente o que se estava a passar,
eu percebesse o que é que implicava a autoagressão, na minha cabeça não me ocorria a ideia, nunca me ocorreu a ideia, nem nunca tive medo que ela morresse, que fosse definitivo. E, portanto, houve um dia que cheguei à casa da escola com o meu pai, que foi o dia da morte da minha mãe, e eu não queria acreditar. Portanto, eu acho que a primeira reação que tive, que é perfeitamente normal, é a negação. Eu lembro-me de perguntar ao meu irmão, mas ela se calhar só está desmaiada. E o meu irmão dizia, não, Isa, não está. Pronto. E, portanto, foi uma grande surpresa nesse sentido, porque eventualmente no cérebro de uma pessoa adulta aquilo fazia sentido, ou havia uma história, havia indícios que levariam àquela situação. Na minha cabeça de criança eu nunca tinha equacionado, e não era sequer não ter equacionado por não ter experiências de morte na minha vida, porque já tinha morrido o meu avô e a minha avó, que eram pessoas muito próximas, e portanto eu já tinha passado pela experiência da perda e da morte, portanto eu sabia perfeitamente o que era a perda e a morte. Simplesmente achei que não era aquela a situação, não sei porquê. Portanto, é o nosso funcionamento enquanto crianças. Achei sempre que de alguma forma aquilo era superável, ou então não achei nada, simplesmente não pensei que aquilo pudesse ser o desfecho. E na altura foi-vos dito que tinha sido uma morte por suicídio, ou vocês nem foi preciso dizer nada? Não foi preciso, não, percebemos Como é que imediatamente. foi o aceitar, de repente agora é esta a realidade? A partir daí foi tentarmos reconstruir a nossa vida, largarmos aquela casa onde estávamos, até porque só estávamos naquela casa por causa da minha mãe. Era uma casa de campo, ela tinha pedido para se mudar para o campo, porque ela era escultora e queria estar próxima, queria começar a esculpir pedra, ela esculpia madeira e queria começar a esculpir pedra, então queria estar perto de uma pedreira. E o que nós fizemos nessa altura foi reorganizar-nos enquanto família. Tivemos uns tempos a viver em casa de uns tios que aí foram um apoio extraordinário na nossa vida, e reconstruímos-nos enquanto família a três. E eu acho que nessa altura ainda tinha muito o papel da Isa cuidadora, não é? Que de repente eu era a mulher da família, com 9 anos, mas era a mulher da família, a Isa cuidadora. E depois arranjámos a nossa casa, a vida prosseguiu. E depois acabámos por ter outra pessoa na nossa família, portanto o meu pai, que era uma pessoa que já fazia parte da nossa história, portanto era uma amiga da minha mãe, que também sofreu muito com a perda da minha mãe, portanto acabou por se juntar ao meu pai e constituímos depois uma família a 4, e depois nasceu a minha irmã. E nessa altura foi uma fase muito boa, porque foi a fase em que de repente entra outra mulher dentro de casa. Eu posso dizer, calma, posso voltar a ser a Isa de 9 anos, de 10 anos, posso voltar a ser criança. E acho que houve essa reconstrução, e houve essa reconstrução também muito positiva do meu papel na família, que o meu papel na família não é o da cuidadora, o meu papel da família é o papel da criança que tem a oportunidade de voltar a ser criança. Portanto, as coisas acabaram por se reencaixar. E uma coisa curiosa foi que eu tinha 11 anos quando a minha irmã nasceu, e uma coisa muito curiosa foi que quando eu soube que ia ter uma irmã, na minha cabecinha de 11 anos era claro, a ligação era clara, a que a minha irmã só estava neste mundo porque a minha mãe não estava, e que elas não podiam ter coexistido no mesmo espaço, na mesma linha temporal, na mesma linha espaço-temporal. E eu consegui encarar a minha irmã como uma prenda, uma espécie de dádiva de, ok, isto que aconteceu foi tudo muito mau, mas se isto não tivesse acontecido, eu não tinha esta irmã, que eu adoro a minha irmã. E foi fácil para todos ter essa percepção? Não sei, porque eu acho que isto foi tudo natural, não é? As coisas foram acontecendo de forma natural. Acho que foi bom para toda a gente. Para mim, houve mesmo este pensamento. Eu recordo-me de ter este pensamento de eu não conseguiria ter isto se aquilo não tivesse acontecido. Foi uma espécie de, não vou dizer consolo, mas uma espécie de uma capacidade de aceitação de que determinadas coisas más acontecem na tua vida e tu não podes fazer nada em relação a isso,
mas que eventualmente essas coisas más no futuro te vão trazer coisas boas. E eu conseguia fazer esta ligação muito clara de eu tenho esta irmã porque aquilo de mau aconteceu. E portanto é um bocadinho a ideia de fecha-se uma porta, abre-se uma janela, um bocadinho a ideia da compensação. Eu senti que estava a ser compensada com aquela irmã. É engraçado dizeres isso, porque eu também desde pequenina, quando fui viver e cresci com os meus avós paternos, também sentia sempre isso.